Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar dos transportes públicos em Guarulhos. Em especial o Expresso do Inferno. É isso mesmo. É assim que os usuários da linha 433 apelidaram o ônibus. A linha 433 ela faz o seguinte, ela sai do terminal Vila Galvão, vai até o terminal São João e vice-versa, ida e volta. O que acontece? Essa linha, nos horários de pico, de manhã e à noite, ela sai super lotada. Os usuários ficam parecendo sardinha, ficam colados um no outro, Em calor é extremamente desconfortável. Eu mesmo uso essa linha vez ou outra e pude conferir como é terrível usar essa linha. E ainda os passageiros, quando estão lá apertados, sem ter para onde se mexer, mal respirando, quando está frio ainda os vidros ficam fechados. Quem usa ônibus sabe do problema que é usar ônibus no frio em dia de chuva. As pessoas fecham os vidros e não se respira mais, fica só aquele ar abafado ali dentro. Pois bem, mesmo estando tudo lotado, as pessoas sem poder se mexer, os cobradores e os motoristas ficam pedindo para as pessoas apertarem um pouco, irem um pouco para trás lá para o ônibus poder partir. Por quê? Porque apesar de lotado ainda tem mais gente nos pontos querendo subir. É claro que as pessoas que estão ali querendo subir, querendo adentrar no ônibus, não são culpadas, obviamente. Elas estão querendo ir para casa muitas vezes, ou querendo chegar no seu destino, Então não são culpadas, A culpa é de quem? Primeiro, da empresa de ônibus, que não coloca mais ônibus em circulação. E segundo, da prefeitura de Guarulhos, que não fiscaliza devidamente a quantidade de ônibus em linha. Ou simplesmente está fazendo vistas grossas para essa questão. A gente sabe que o modelo de transporte público baseado no ônibus é um modelo modelo arcaico até. Não é nem considerado transporte de massas. É um meio de transporte que prioriza o lucro do empresário, da empresa de ônibus, em detrimento do conforto dos trabalhadores, ali, dos usuários de ônibus como um todo, Não só os trabalhadores, claro. Então essa linha, a 433, ela foi apelidada de o Expresso do Inferno, porque é terrível utilizá-la, é terrível adentrar e descer dela. Para descer também é um sacrifício muitas vezes. O ônibus tem que ficar parado um tempão no ponto, esperando a pessoa se locomover dentro do ônibus, porque é difícil se locomover dentro do ônibus para poder chegar na porta, para poder descer. Eu fiz uma postagem na minha página do Facebook, que está embaixo aí na descrição do vídeo, e muita gente comentou, muitos guarulhenses aí comentaram sobre esse problema e citaram uma série de linhas aí que acontecem a mesma coisa, muitas de bairros distantes, tudo. E não só a questão da pouca quantidade de ônibus, muitos também relataram a questão do tamanho dos ônibus. São ônibus muitas vezes pequenos, com menos cadeiras, menos lugar, Então, quer dizer, além da demora, além do intervalo entre um ônibus e outro, o guarulhense também tem que adentrar em ônibus minúsculos, ônibus pequenos. A maioria dos ônibus já são grandes, são ônibus grandes. Mas eu vejo sim que algumas linhas, principalmente em áreas mais distantes da cidade, possuem ônibus pequenos, ônibus muito minúsculos aí para atender a demanda aí da população. Outra linha também, que é muito ruim também, que recebe muita reclamação, é a linha 234. Essa linha 234, ela vai do terminal Vila Galvão até o Cocaia e vice-versa. A maior reclamação não é nem da superlotação, que os ônibus até andam razoavelmente
vazios, né? Ou com uma quantidade adequada de pessoas ali, né? A reclamação maior é a demora, né? Tem pessoas que dizem que já ficou 1h30 esperando esse ônibus em horário de pico. 1h30 esperando um ônibus em horário de pico, em uma cidade como Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo, uma das principais cidades do Brasil. Em uma cidade do porte de Guarulhos, o usuário fica mais de 1h30 no ponto de ônibus. Eu pude também conferir essa linha, a 234, durante um bom tempo. Eu usei essa linha, né? E eu via que muitas vezes ela demorava assim. É que meus horários de trabalho eram bastante, né, variavam um pouco, então eu usava esse ônibus em horários distintos. Então eu nunca pude perceber essas demoras assim, de uma forma mais contínua. Mas eu percebi, e muitas vezes, assim, intercaladamente, como demorava esse ônibus. Esse ônibus demorava muito. Demorava coisa de 50 minutos, 1h e pouco, 40 minutos. Sendo que os motoristas falavam, quando eu perguntava, eles sempre diziam que o intervalo do ônibus era de 25 e 25 minutos. Aí eu falava, mas isso não está sendo cumprido, isso não está sendo mantido aí. O que acontece? Ele, rapaz, não sei, mas eu estou saindo no meu horário, né? Eu cansei de reclamar na Secretaria de Trânsito e Transportes da Prefeitura de Guarulhos. O telefone da Secretaria também vai estar aí na descrição do vídeo. O telefone para você ligar e dar sugestões, fazer críticas ou reclamar de demora de ônibus, assim, problemas com ônibus de uma forma toda, né? De uma forma geral. E eu cansei de reclamar dessa linha 234, cansei de reclamar da linha 433, fiz inúmeras reclamações, né? Os atendentes de lá, né, os servidores que me atendiam sempre eram muito solícitos, muito educados, não tenho absolutamente nenhuma reclamação para fazer dos funcionários da Secretaria de Transportes. Só que a partir de então, eu não sei o que era feito com a minha reclamação. Não sei o que era feito, eu não sei o que acontecia. Pois simplesmente elas eram ignoradas. Pelo menos nos últimos anos, as minhas reclamações eram ignoradas. Há uns anos atrás eu até reclamei de algumas coisas, ônibus que não parava na linha, ônibus que parava num ponto, um ponto e outro, num ponto errado e não parava no ponto certo. Eu sempre estava de olho nisso aí. E eu vi que muitas vezes as minhas demandas eram atendidas, né? As reclamações eram atendidas, os ônibus começavam a agir ali corretamente, a parar nos pontos certos. Então, de uma certa forma, eu vi que esse serviço deu uma queda na qualidade. O serviço que você telefona, né, para lá para a Secretaria de Transportes e Trânsito da Prefeitura de Guarulhos, o serviço deu uma diminuída nessa gestão, na gestão do prefeito Guti. Não sei o que aconteceu, né, não sei se é esse ponto específico dessas demandas de agora que não foram resolvidas. Então eu não estou falando que o serviço, né, eu não posso nem afirmar que o serviço deu uma queda de qualidade como um todo, mas que nessa questão de atraso de algumas linhas, de intervalo de algumas linhas, caiu sim, a reclamação simplesmente foi ignorada. Teve um dia, que não faz muito tempo, eu acho que faz aproximadamente um mês atrás, eu estava esperando essa linha 433 para me dirigir ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, aeroporto lá de Cumbica, conhecido lá como Aeroporto de Cumbica, né? O Aeroporto Internacional de São Paulo. O que aconteceu? Eu fiquei 50 minutos esperando esse ônibus, e isso pouco depois das 18 horas. De repente chegam 3 carros, 3 ônibus, um colado no outro. Quer dizer, não sei o que aconteceu também, mas chegaram 3 ônibus ao mesmo tempo. E isso é meio comum,
Com essa linha 234 também já aconteceu isso também, de chegar 2 ônibus ao mesmo tempo após uma longa espera. Bom, se eu for falar de todas as linhas aqui que me relataram, eu anotei várias linhas aí, linhas pro Pimentas, do Bom Sucesso, pro Carmela, as pessoas reclamando muito, ali pro Parque Alvorada também, as pessoas reclamando muito da demora dos ônibus, a falta de respeito com os intervalos entre um carro e outro, né? Enfim, se eu for ficar falando das linhas, eu vou passar a noite aqui e não vou terminar. Mas em suma, né, resumindo, né, o transporte público em Guarulhos ainda é muito deficitário, é muito ruim. Em horários de pico é notória a necessidade de mais carros, de mais ônibus para atender a população, né? Não dá para ficar com a mesma quantidade de carros que fica durante o dia, né? Ou remanejar as linhas, enfim, né, fazer alguma coisa no sentido de melhorar a qualidade do transporte, para as pessoas terem um mínimo de conforto. Você já vai trabalhar, já vai enfrentar uma jornada de 8 horas, de 12 horas de trabalho, e no ônibus super lotado, é terrível. Ou você está retornando cansado aí, após uma jornada longa de trabalho, para indo para sua casa para descansar, você já vai ter aquele estresse do ônibus também, o transporte público, terrível, né? Isso eu estou falando dentro de Guarulhos, né? Estou nem dizendo aquelas pessoas que trabalham muito longe de casa, demoram 2, 3 horas ou, né, para chegar no posto de trabalho ou do posto de trabalho para casa. É uma situação lastimável, né? A forma como o usuário de ônibus aqui no Brasil... Bom, eu vou falar da área metropolitana de São Paulo, né? Eu já tomei ônibus em outras cidades também, eu vi que há problemas semelhantes, há locais melhores de usar o ônibus, há cidades que o transporte público de ônibus é bem melhor, e outras é bem pior também, outras têm semelhança com a daqui. Então é lamentável, né? Hoje assim, eu vejo que as pessoas simplesmente aceitam isso como se fosse algo normal, né? Aceitam que o transporte público seja ruim, porque é coisa para pobre. As pessoas têm essa noção de que o transporte público é para pobre. E o transporte público não é para pobre, o transporte público é para todos. É para todos utilizarem. Não é feito para quem não tem carro, não é feito para quem é pobre, para quem não tem como pagar um táxi ou pagar Uber. Não é isso. O transporte público ele serve para todos. Então todos que usarem o transporte público devem ser respeitados e ter que usar um transporte de qualidade. Afinal, é pago, né? E muito bem pago. E é caro. O ônibus é caro. Você paga caro. Aqui em Guarulhos você paga quase R$5 uma passagem de ônibus. Então é uma passagem cara e sem qualidade. Então eu vejo que as pessoas parece que se conformaram com isso. E não pode se conformar. A gente não pode se conformar com um serviço que a gente paga. A gente paga com impostos e paga ali, diretamente ali na catraca. Então a gente não pode se conformar com esse tipo de situação. E também temos que acabar com essa noção de que o ônibus é algo para pobre, é voltado para quem não tem carro, para quem não tem dinheiro. Não é isso. O transporte público é para todos. Assim sendo, todos deveriam lutar por um transporte de qualidade. Em vez de, quando tiver oportunidade, começa a usar o carro particular. E o que acontece? A pessoa não usa o transporte público, ela passa a usar o carro particular, o trânsito das cidades fica uma porcaria, fica isso que a gente vê hoje. Ninguém anda, ninguém vai, ninguém vem, é um estresse terrível também. O estresse que você tinha no ônibus você vai ter no seu carro, porque a demora é terrível para chegar em casa, o gasto com combustível, gasto no desgaste do próprio carro mesmo, por causa da demora que você está tendo ali no trânsito. Um tempo que você poderia estar com a sua família, com seus amigos, no seu descanso, no seu lazer. Não, você está ali sentado no teu carro no trânsito.
ou dentro de um ônibus. Então a gente precisa pensar nisso também, né? Uma sociedade que luta por transporte público melhor é uma sociedade que vai ter mais tempo livre, é uma sociedade que vai ter mais tempo para ela usar do jeito que ela quer, e não aí sentado em ônibus ou em pé dentro de ônibus, né? A pessoa fica horas em pé no ônibus. Então é assim, a gente precisa repensar a forma como lidamos com o transporte público em Guarulhos. E no Brasil todo, né, na verdade, não só em Guarulhos, né? E a gente não pode aceitar essa condição, a gente não pode aceitar que só o lucro do empresário que tem prioridade. A gente tem que exigir também a qualidade dos serviços, o mínimo de conforto. É claro que você, uma vez ou outra, você vai em pé dentro do ônibus, né? Uma vez ou outra não vai ter lugar ali para você, né? Você se sentar, né? Não é nem disso que eu estou falando. O problema é a superlotação. Ônibus lotado é uma coisa. Ônibus superlotado é uma coisa. A gente vê as pessoas com a cara no vidro ali, pessoas coladas no vidro do ônibus porque não tem espaço, sentado até no painel do ônibus ali perto do motorista. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E achar que isso é algo normal, é algo que é para pobre mesmo. Então para pobre, como é para pobre, não tem que prestar, né? Muita gente tem isso, inclusive o pobre. Inclusive muita gente, muito trabalhador, muita gente humilde tem essa concepção, que as coisas não tem que prestar porque é para pobre, né? E não é assim. Então a gente precisa começar a mudar nossos conceitos, para a gente começar a ter serviços públicos melhores. Eu já vi muita gente falar que em outros países, né, que faz sempre essa comparação com outros países, né, as pessoas lá são mais exigentes com os serviços públicos. E tem que ser mesmo, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Só que lá, elas não só exigem que as coisas funcionem, elas participam também. Elas participam, elas se reúnem, elas participam e definem como as coisas serão, né? Então é comum a gente ver aí grupinhos de pessoas, e não importa a quantidade de pessoas, o que importa é que estão ali protestando, né? Que estão ali reclamando de uma coisa que é por direito dela, né? E transporte público é um direito, o cidadão já paga, eu já disse, né, isso, né? O cidadão paga o transporte, então ele tem que exigir um transporte público de qualidade. Bom, é isso. Vou ficando por aqui e confira toda sexta-feira um vídeo aqui sobre Guarulhos, tá bom? E toda terça-feira um outro vídeo de assunto geral aqui no canal. Então, um abraço a todos, até breve, tchau!